Dando continuidade ao assunto, nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre a educação em direitos humanos e diversidades voltada para a educação básica. Para isso, recebemos no estúdio Gláucia Carvalho, que é coordenadora do projeto que vimos na reportagem. Gláucia, seja muito bem-vinda ao Informativo. Matheus, muito obrigada, eu agradeço essa acolhida e como é bom ver agora as imagens da reportagem de um dia tão rico de trocas, tão intensas, de experiências compartilhadas que realmente dão sentido e significado ao evento que nós estamos realizando. Foi, de fato, um dia muito proveitoso em que nós pudemos trocar experiências com professores, professoras, profissionais da educação básica do país inteiro. Tivemos aqui hoje pessoas vindas de vários lugares do Brasil que fizeram um curso conosco e estão nesse evento de educação em direitos humanos e diversidades. Foi, de fato, um momento muito rico e eu agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso e de falarmos desse evento tão importante para nós. A gente que agradece a sua presença aqui. E a gente ainda vai falar mais sobre o evento, mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, da relação desses dois conceitos, direitos humanos e diversidades. Qual que é a relação dessas duas coisas? Matheus, essa é de fato a essência do nosso curso e a essência desse evento. Quando nós pensamos, o nosso grande propósito, o nosso grande objetivo, a direção em que nós caminhamos, é a direção da construção de uma sociedade que possa ser efetivamente democrática e de direito. E como nós conseguimos uma sociedade que seja efetivamente democrática e de direito? Uma sociedade em que nós possamos reconhecer a igualdade, o direito de todos, respeitando as suas diferenças. Somos todos nós, seres humanos, pessoas com a nossa dignidade humana, cada um de nós traz a sua diversidade. Uma diversidade sexual, uma diversidade de gênero, uma diversidade que ela é muito mais ampla e que abarca todos os campos que perpassam a ideia de direitos humanos. Então, quando nós pensamos uma sociedade fundamentada em direitos humanos, nós pensamos numa fundamentação de uma sociedade que respeita toda essa diversidade. E mais do que respeitar, atua para que todas as pessoas tenham o direito de exercer a sua condição, a sua vivência, garantindo a sua condição de dignidade. E isso se relaciona com uma educação em direitos humanos, porque esse processo é que nos ajuda a transformar e a reconhecer o outro, a reconhecer as individualidades, as especificidades e como que essas especificidades e individualidades, elas nos fortalecem. São elas que, a partir desse somatório, desse coletivo que se forma, dessa riqueza, dessa diversidade, é que nós conseguimos construir uma sociedade cada vez mais estruturada, mais organizada. Pensar essa sociedade, nós temos dois caminhos, vários caminhos, mas dois são caminhos principais. Nós podemos ter um caminho do privilégio, em que nós elegemos um determinado padrão, uma determinada especificidade, e a ela se garante as melhores condições de vida. Ou nós podemos pensar o caminho que nós defendemos em que todas as pessoas tenham as suas necessidades reconhecidas, as suas necessidades atendidas, a possibilidade de dialogarem, de se expressarem e terem as suas vozes ouvidas, consideradas na construção dessa sociedade. Porque aí nós chegamos numa sociedade que seja efetivamente de direito para todos, para todas. E ao alcançarmos essa dimensão, aí nós conseguimos a base de um Estado que seja democrático. É nessa perspectiva que nós vemos essa relação. Excelente, Gláucia. Eu acho que você explicou muito bem esse contexto. E pensando justamente nesse contexto, qual que é o objetivo do evento? Você acha que ele consegue unir essas duas coisas e realmente quem está prestigiando esse encontro consegue promover uma mudança na sociedade? Matheus, nós acreditamos muito nisso. Primeiro, é importante dizer que a nossa crença, a nossa expectativa não é uma crença inocente, pueril, que imagina que, nossa, com esse curso que nós realizamos, com esse evento que nós realizamos, vamos ter a receita e o modo de interromper violências e redefinir, reconstruir os campos onde violências e violações aos direitos humanos não ocorram. Não temos essa inocência, mas nós entendemos que direitos humanos é uma luta. Direitos humanos faz parte de um envolvimento
em que nós nos colocamos todos os dias em prol da construção dessa sociedade justa, solidária, diversa e democrática que nós almejamos. E um evento como esse, se ele não é e não tem a pretensão de ser uma solução definitiva, ele é mais um elo, ele é mais um elemento na construção diária e cotidiana em que nós mobilizamos a nossa energia, a nossa reflexão, pensando possibilidade e construindo caminhos. E fazer isso com a educação básica nos permite reconhecer as experiências, as angústias, as perspectivas de quem está no ambiente da sala de aula, no chão da escola, no dia a dia da escola, com as suas questões e ao reconhecer isso que vem da escola, nós podemos juntos construir uma reflexão. Não construir uma receita, um caminho, mas a partir da troca de experiências, verificar qual o passo que nós podemos dar, como nós podemos caminhar nessa dimensão. E acredito que o curso que nós fizemos foi um passo importante nessa direção e o evento de hoje, e acredito eu, as atividades que realizaremos amanhã, realmente é bastante gratificante perceber um grupo significativo de pessoas imbuída desse sentido, desse sentimento e dessa defesa, se colocando como promotores e promotoras da defesa de uma educação em direitos humanos. Glaucia, falando da programação, o evento começou hoje, amanhã ainda temos atividades, né? Inclusive inscrições até hoje, né? O pessoal ainda pode participar amanhã, correto? Correto, Matheus, perfeito. As pessoas que se interessarem por essa temática, que quiserem vir compartilhar conosco e ouvir das experiências que esses profissionais da educação básica estão trazendo, são todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. E as inscrições podem ser feitas ainda hoje no site do evento e amanhã nós teremos 2 mesas muito interessantes, 2 discussões que não tenho dúvidas serão tão ricas quanto as atividades que foram realizadas hoje. Pela manhã nós teremos uma mesa que vai discutir alteridade, desafios da educação básica e o bem-estar dos profissionais da educação básica, com a professora Gersine e o professor Tiago, 2 pessoas com uma larga experiência nesse campo e nessa construção. E à tarde nós teremos uma outra mesa, uma outra discussão, pensando da importância da construção de um ambiente psicologicamente seguro, da construção do momento de acolhida e da estrutura de acolhimento e segurança estabelecida por dentro do Estado brasileiro. E aí nós teremos a presença do professor Narbal e da professora Marília, que vão conduzir essas rodas de conversa. Professor Tiago, professora Gersina, professor Narbal, professora Marília, eles serão potencializadores, instigadores dessa discussão, porque a grande riqueza, de fato, ela vem dessa troca de experiências, dessa imensa roda de conversa em que nossos anseios, nossas demandas vão sendo colocadas. E aí com um acolhimento muito grande, com uma receptividade tão característica né, de quem está nesse caminho da nossa universidade, todas as pessoas que quiserem participar desse evento e fazerem a sua inscrição serão certificadas amanhã da participação de uma atividade dos dias de amanhã. Serão todos muito bem-vindas e muito bem-vindas. Então está feito o convite. E Glaucia, a gente já está chegando ao final da primeira parte da nossa entrevista e eu queria que você mostrasse o exemplar, né, que você trouxe referente ao evento de hoje, não é mesmo? Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada, Matheus. Esse material que eu apresento agora para vocês, ele foi lançado hoje. Em uma das atividades do dia de hoje, nós fizemos o lançamento de um conjunto de 4 e-books que foram construídos a partir dos materiais pedagógicos, das discussões que ocorreram no curso que nós realizamos entre maio e outubro de 2024. Fizemos, então, o lançamento desses 4 cadernos com as 4 temáticas, onde nós tratamos, nessa primeira temática, fundamentos de uma educação em direitos humanos, pensando os direitos de crianças e adolescentes e o Estado protetor de direito estabelecido. O segundo caderno, tratando da diversidade sexual e diversidade de gênero e direitos da mulher. O terceiro caderno, ele é composto por uma questão tão importante, tão necessária nos dias de hoje, a necessidade de construção de uma comunicação não violenta e uma cultura de paz e como que os direitos humanos podem contribuir nesse caminho. E finalizamos esse conjunto de 4 e-books com uma outra discussão também fundamental. Na verdade é isso, né? Todas as discussões sobre direitos humanos, elas são muito importantes.
Essa construção, esse quarto caderno, ele é composto pela temática migrações internacionais, refugiados e apátridas, e como nós podemos contribuir para uma abordagem fundamentada em direitos humanos para lidar com o acolhimento de pessoas em situação de migração internacional, apátridas, refugiados, e pensando uma especificidade que ocorreu muito em Uberlândia e ocorre muito no Brasil inteiro. E quando esse migrante internacional é uma pessoa indígena. Então, todo esse material, ele foi traduzido, ele foi organizado na forma desse conjunto de e-books que formam um conjunto que estão disponíveis eletronicamente. Eles estarão disponíveis nas páginas da Universidade Federal de Uberlândia e do Ministério da Educação, podendo ser acessado por professores e professoras do Brasil inteiro que quiserem ter esse material como uma contribuição para trabalhar essas temáticas no seu cotidiano. Excelente, Gláucia. A gente volta a falar mais desses assuntos que você mencionou logo após o intervalo, tá bom? Nada. Porque nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com mais entrevista ao vivo. Até já! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho. Descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar. Conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração. E viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o Informativo TVU e damos sequência à nossa entrevista ao vivo. Gláucia, antes do intervalo, você contou pra gente algumas temáticas que vocês até elaboraram e-books, né? Eu queria que você falasse da importância delas serem trabalhadas, né, na educação básica, até porque muitas vezes elas passam por uma invisibilidade, não é mesmo? Exatamente, Matheus. E foi justamente esse o ponto que nos motivou e nos levou à construção desse conjunto de temáticas para esse primeiro curso de Educação em Direitos Humanos e Diversidades que nós realizamos. E, por outro lado, se nós tendemos a uma invisibilização dessas temáticas, dessas questões, elas estão de uma maneira muito intensa, muitas vezes muito conflituosa no chão da escola. Então, nossos professores e professoras, profissionais da educação básica, cotidianamente eles lidam com a presença de pessoas, de migrantes internacionais, lidando, às vezes, numa situação como refugiados, fugindo ou vindo de alguma situação complicada no local de origem, e como fazer esse acolhimento. A necessidade de uma cultura de paz na escola, de romper com um movimento de violência que tem crescido nas escolas, e questões ligadas à diversidade de gênero, à diversidade sexual, aos direitos das crianças e dos adolescentes. Portanto, nós pensamos como que nós poderíamos contribuir com essa discussão. Fizemos, então, o curso em cima dessas temáticas e, ao mesmo tempo, produzindo esses materiais, porque aqui nós temos toda uma fundamentação teórica muito rica, então, material de altíssima qualidade, elaborado por professores aqui da Universidade Federal de Uberlândia, professora Helenita, professor Frank, professora
Marielle, professor Fábio, professor Guilherme, professora Marília, profissionais assim com domínio dessas temáticas, mas pensando essas temáticas articuladas com a necessidade da escola e o papel da escola nesse contexto. Então, nesse material aqui, os professores eles encontrarão elementos que vão ajudar a construir ferramentas para lidar com esses desafios ao longo, né, da sua experiência, ao longo de possíveis conflitos, de situações de violação que possam ocorrer e que ocorrem lamentavelmente. Até que chegue um momento em que materiais como esses não sejam necessários para romper violências, mas para construir caminhos e para dizer o quanto que nós avançamos. Não estamos nesse lugar ainda, espero que um dia a gente chegue lá, mas até lá o nosso papel é caminhar e pensar como que nós podemos contribuir com a educação básica a partir das suas experiências para que essas temáticas invisibilizadas, mas tão reais e às vezes tão tensas e conflituosas no chão da escola, como que nós podemos contribuir para que os professores e professoras, a educação básica consiga lidar com essas questões. Realmente, Glaucia, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista e eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha. Qual mensagem você deixa? Lembrando que os exemplares vão estar disponíveis nos canais da UFO, não é mesmo? Exatamente, todos os materiais estarão disponíveis nos canais da UFO, inclusive esse material em que a UFO participou da diagramação e da organização, que são os cadernos temáticos de educação em direitos humanos do Ministério da Educação, também um material muito rico e vai estar disponível. Mas se você me permite, eu gostaria de deixar essa mensagem na forma de um convite. Nós fizemos o primeiro curso de Educação em Direitos Humanos e Diversidades, que se encerrou ao longo de 2024. Esse curso ele foi um sucesso, ele alcançou tudo o que nós esperávamos e colocou para nós a necessidade de uma continuidade dessa discussão. Então, eu gostaria de convidar a todos os profissionais da educação básica, professores, professoras, ASGs, porteiros, diretores, dirigentes, enfim, a comunidade escolar, a estar conosco numa segunda edição desse curso, com novas temáticas, com novos elementos, pensando agora uma educação em direitos humanos e uma educação midiática, juntando esses elementos, como que eles aparecem na atualidade, os conflitos que aí estão e como nós podemos construir uma educação midiática fundamentada em direitos humanos. A Universidade Federal de Berlândia ela vai realizar esse curso também na modalidade à distância, porque ele atende ao Brasil inteiro. Teremos mais de 5.400 vagas abertas e um curso que deve começar em maio desse ano e provavelmente já agora no mês de fevereiro ou início de março já abriremos o edital de inscrições para profissionais da educação básica do Brasil inteiro. Eu gostaria de usar esse espaço para convidar profissionais da educação básica para estarem conosco em mais esse momento de discussão e construção mesmo, desse caminho que vai nos levar a uma sociedade fundamentada em direitos humanos. Então é isso, participem, né, Glaucia? Estão abertos aí as oportunidades. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição para falar de direitos humanos e promover esses espaços, essas discussões. Muito obrigada. Nós que agradecemos e seja sempre muito bem-vinda.